Você já parou para pensar o que faz com que determinadas pessoas se coloquem em situações onde elas falam sim e no fundo querem dizer não? Aceitam coisas e vão se ajustando a certas situações, a certos relacionamentos onde elas estão indo contra um movimento interno delas mesmas que diz que não é aquilo que elas gostariam, não é exatamente aquilo que as vão fazer se sentir bem, que não as estão deixando felizes, completas, se sentindo numa situação digna com elas mesmas. Eu sou Simone Carvalho e trabalho com terapias integrativas na fisioterapia e eu tô aqui para falar um pouquinho hoje sobre autoestima. Esse tipo de situação é comum, não é só na vida das outras pessoas, provavelmente você já passou por situações dessa forma, em que você se percebeu se comportando dessa maneira. Essas situações, esses bloqueios, eles aparecem com frequência na microfisioterapia, em consultório eu atendo muitas pessoas que têm esse tipo de limitação. Algumas têm esse tipo de limitação conscientemente, sabendo que tem essa dificuldade, outras já não percebem que tem essa dificuldade, apenas percebem os resultados que isso traz, então se queixam, das suas frustrações em relação a relacionamentos, a trabalho e as diversas outras situações da vida, a dificuldade de se sentir realizado. Então isso vem como uma consequência desse tipo de dificuldade. Agora, o que está na base disso tudo, para que a gente entenda qual é a base desse tipo de comportamento? De onde isso vem? É o que nós chamamos de autoestima. É a nossa visão subjetiva, positiva ou negativa, que a gente faz de nós mesmos. A nossa autoestima ela é construída, toda a nossa identidade como ser humano, ela é construída na nossa relação com as pessoas, especialmente ali na nossa primeira infância, desde a barriga até os primeiros anos de vida, a relação com a nossa família, principalmente pai e mãe, ou as pessoas responsáveis por nós nesse período da vida, com a nossa comunidade, com as pessoas com quem a gente interage, com essa família mais ampla, tios, avós, primos, com a nossa relação com a comunidade, com a escola, com os amigos, com os vizinhos. São nessas relações que nós nos construímos e construímos as nossas crenças que vão gerar a nossa visão de mundo e a visão que nós temos de nós mesmos, baseado na qualidade desses relacionamentos no início da vida e baseado na qualidade do amor que a gente recebe dessas pessoas, que nós vamos ter ou não dificuldades depois de adultos em relação à nossa autoestima. Agora, você deve estar aí pensando que é um assunto interessante, diz respeito a todos nós. E aí, Simone, é possível eu melhorar a minha autoestima, melhorar a forma subjetiva como eu me vejo e isso se traduzir numa mudança das minhas crenças, uma mudança dos meus comportamentos e, consequentemente, uma mudança dos resultados que eu venho obtendo nos meus relacionamentos, na minha vida pessoal, na minha sensação de autorrealização comigo mesma, minha autoconfiança na vida como um todo? E a resposta para isso, ela é um sim. Porém, para a gente entender como isso é possível, eu quero explicar para vocês como a nossa mente funciona, qual é a relação da nossa autoestima, das nossas crenças com a nossa mente, para que você finalmente entenda como isso é possível, de que forma isso é possível, já que não é uma coisa simples de se fazer. Vamos entender, embarcar comigo nessa explicação? E sobre essas crenças todas aí que eu acabei de mencionar, esses comportamentos que nós adquirimos nas nossas relações no início da vida com a família, com a sociedade, coisas que nem sempre nos ensinam, mas que podem surgir das experiências que nós vivemos, da forma como nós interpretamos essas experiências vividas e que vão gerar certas formas de nos ver e de ver aos outros, entender essas dinâmicas de relacionamento, de entender esse sentimento de que eu mereço ou consigo ou sou capaz de realizar determinada coisa ou não. Vamos entender como se formam e de onde vem, qual é o processo de criação
dessas crenças que podem, na nossa vida adulta, tanto nos ajudar ou dificultar as nossas vidas, né? Porque quando a gente fala de crenças limitantes, geralmente estamos a falar de crenças que vão dificultar, que vão gerar freios, entraves, para que a gente consiga aquilo que a gente tanto quer, tanto deseja, por mais que a gente se esforce, porque no fim das contas essas crenças acabam se tornando comportamentos. E é muito difícil lutar contra algo que a gente não entende como funciona, de onde vem, como mudar. Então, para isso, eu quero explicar para vocês como funciona essa relação da nossa mente com o nosso cérebro. Imagine você que nosso cérebro ele é um rádio e que a nossa mente são estações desse rádio, duas, a consciente e a subconsciente. Essa estação consciente, a nossa mente consciente, ela funciona, tem um funcionamento principalmente nessa região do nosso córtex pré-frontal, essa região do cérebro que é uma região pequena e é a região mais nova que surgiu aí da evolução do cérebro humano. É ali que acontece a atividade da mente consciente. Quais são as características dessa mente consciente? Bom, ela é uma mente que nós chamamos de mente criativa, porque a partir dela a gente consegue fazer escolhas. É por isso que ela acaba gerindo quais são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos sonhos. Então, tudo aquilo que a gente faz de planejamento no início do ano, né? Eu quero emagrecer, eu quero arrumar um relacionamento maravilhoso, eu quero desenvolver um projeto XYZ. Tudo isso que a gente cria, né, como nossos desejos, expectativas e vontades, né, essa mente criativa, justamente tem a origem na mente consciente. Essa é uma das características dela. Uma outra característica é que ela é a mente que nos permite nos diferenciar das outras pessoas. A partir do momento que nós estamos acessando essa mente consciente, a gente consegue nos distinguir. Então, lá na infância, que eu sou eu, é minha mãe, meu pai é meu pai. Nós nos percebemos enquanto indivíduos únicos, enquanto indivíduos. E uma outra característica dessa mente consciente é que ela tem a capacidade de visitar o passado e o futuro. E ela faz isso com muita frequência. Então ela passa uma boa parte do tempo lá no passado, reavaliando certas coisas que foram vividas, coisas agradáveis, coisas não tão agradáveis assim. E ela também vai lá para o futuro e acaba imaginando coisas, sonhando, né, com coisas boas, ou até mesmo imaginando coisas ruins que podem acontecer lá no nosso futuro. Então essa é a característica da mente consciente. Mas espera lá, se essa mente consciente que eu estou dizendo passa a maior parte do tempo realmente fazendo isso, revisitando o passado e tentando construir um futuro ou evitar coisas, de acontecerem coisas no futuro que eu não gostaria que acontecessem, quem que está no comando então desse barco? Quem que está gerenciando essa loja que somos nós, enquanto essa mente consciente está tão ocupada em momentos que não são o aqui e o agora? É aí que entra a nossa mente subconsciente. É importante que a gente saiba disso, que a nossa mente criativa, essa mente com que a gente faz as nossas escolhas, ela passa 95% do tempo ou no passado ou no futuro. Ela não está aqui no presente, ela não está no momento aqui e agora. 95% do seu dia você está sob o comando da sua outra mente, que é a nossa mente subconsciente. Se a gente fosse comparar com um computador, a capacidade, a potência de uma e de outra, a nossa mente consciente, e isso já foi comprovado cientificamente, ela seria como um computador de 40 bits de capacidade. Isso significa que nossa mente consciente, ela tem uma capacidade de processar 40 conduções elétricas de células nessa região aqui do córtex pré-frontal por segundo. 40 conduções, impulsos elétricos por segundo. É a mente consciente. A capacidade da nossa mente subconsciente, que é a mente que está 95% do tempo com essas programações que nós adquirimos lá na infância, essas crenças que nós fizemos o download, né, do ambiente, das pessoas, das relações com que nós crescemos ao redor, ela que está 95% do tempo tem uma capacidade
de gerenciar e de gerar 40 milhões de impulsos elétricos por segundo. Isso significa que ela é 1 milhão de vezes mais potente, mais eficaz do que a nossa mente consciente. É aí que mora o perigo, é aí que está o problema, e aí é que a gente vai tentar entender melhor então como é que essa mente subconsciente funciona. Qual que é a característica dessa mente subconsciente então que está nos comandando 95% do tempo do nosso dia? Bom, primeiro de tudo você precisa entender que ela é uma mente programada. Ela é como se fosse um programa que roda, então não adianta a gente ficar revoltado com a nossa mente subconsciente, porque é como se ela fosse um rádio e ela simplesmente está tocando aquilo que foi programado, aquilo que está sintonizado. Na verdade, são os programas que nós baixamos nessa fase da vida inicial e que foram instalados, e ela simplesmente está rodando isso de uma forma automática. Ela é muito importante e ela faz isso com a melhor das intenções, mas não adianta reclamar ou xingar, porque seria como brigar com um aparelho de rádio ou um aparelho de TV. Ela simplesmente está rodando a programação. Ela tem essa característica de estar sempre no momento presente. Ela não revisita o passado e nem vai até o futuro, ela se mantém no momento presente. Como se tudo aquilo que foi vivido na infância e foi baixado, foi feito o download daquelas percepções de como nós nos sentimos e daquilo que nós acreditamos, passamos a acreditar, tudo aquilo continua sendo o aqui e o agora para essa mente. É como se não tivesse passado nenhum segundo, aquilo se torna uma verdade absoluta e para ela nada mudou. Então é por isso que a gente precisa entender quais são esses programas que estão guardados nessa mente subconsciente, já que ela fica rodando isso de forma automatizada, sem rever, sem se preocupar em reescrever coisas que você já entendeu que não faz muito sentido com aquilo que você aprendeu. Por que é tão difícil, mesmo que a gente cresça e a gente aprenda, que realmente algumas crenças e comportamentos e visões de mundo que nós trazemos dessa fase da vida da infância não são coerentes com aquilo que eu acredito mais, e mesmo assim eu ainda continuo me comportando daquela forma e me sabotando, me limitando com os meus resultados. Vamos entender como que a gente funciona nesse sentido, né? Para que a gente consiga entender que nós não estamos fadados a viver só nesses comportamentos limitantes, sabotadores dessa mente subconsciente que nós trouxemos lá da infância. Nós não estamos determinados a viver apenas isso. É possível sim mudar, mas de que forma? Bom, e a resposta é sim, é possível mudar, e não é de uma forma apenas, existem várias maneiras de se fazer isso. Como que eu trabalho? Eu trabalho partindo do princípio que a forma mais fácil de mudar uma crença, um comportamento que vem dessa programação subconsciente é acessando justamente essa informação via subconsciente. Existem abordagens que vão trabalhar com o paciente dentro daquilo que ele mesmo percebe, trabalhando com diálogo, trabalhando nessa via mais consciente, para tentar chegar no subconsciente. E já essas abordagens que eu utilizo são propostas que vão num outro sentido, que elas vão abordar a partir do próprio subconsciente para que isso gere uma resposta consciente, um efeito consciente. E eu quero explicar para vocês, então, no próximo vídeo, como é que isso funciona, como que é possível interagir com o subconsciente e ir lá para ajudá-lo a reprogramar essas programações que geram esses comportamentos, essas crenças limitantes e esses resultados que a gente tem tanta dificuldade de mudar e que geram tanto sofrimento na vida. Até o próximo vídeo, deixa aqui as suas dúvidas e não perca, porque essa série tá sensacional. Eu aguardo vocês para que a gente possa falar aí mais sobre crenças e sobre autoestima nos próximos dias aqui nas minhas redes sociais. Até a próxima!